Gravação foi iniciada. Bom, pessoal, estamos no segundo capítulo, segunda aula, na verdade, e o assunto de hoje, de toda a aula de hoje, será o tema de resistores. O tema será resistores. Deixa eu desligar minha câmera, perdão. Daí, se alguém precisar falar, a câmera acaba tomando velocidade. Pronto, desliguei a câmera, voltando. Então, o tema da aula de hoje será resistores. Quem assistiu, né, ou quem ainda não assistiu, vai assistir a primeira aula desse nosso curso de eletrônica básica, deve lembrar que na primeira aula abordamos as grandezas elétricas principais, né? As 4 grandezas básicas da eletricidade, sendo elas tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Isso foi visto no primeiro capítulo, ou seja, no sábado passado, na primeira aula. O segundo capítulo que vamos abordar hoje será sobre o assunto resistores, né? Resistor é um componente eletroeletrônico e vocês vão entender como ele funciona, os tipos, simbologias, códigos, associações e aplicações e cálculos, divisores de tensão e de corrente. O meu objetivo hoje é que ao término da aula, todos vocês tenham um entendimento sobre o assunto resistor. Eu vou procurar mostrar todos os tipos, mas existem sempre mais tipos, né? Porque o curso é de eletrônica básica, o curso não é de eletrônica avançada. Então, dentro da eletrônica básica, existem esses tipos que eu vou abordar. Tá? Continuando. O que vem a ser o componente denominado resistor? Antes de ler aí a definição, né, de abordar a definição, notem que eu coloquei uma foto e eu vou trabalhar sempre assim, né? Cada slide sempre eu procuro colocar foto, ou desenho, ou diagrama, mostrando o que vem a ser o componente que nós estamos abordando, né? Aí eu tenho alguns tipos na foto, alguns tipos de resistores. No caso, 3 tipos de resistores nós temos aí 4 tipos, em verdade. Nós temos aí na foto. Nós temos resistor comum. Quando chamo de comum, é para uso em placa eletroeletrônica de baixa potência. Repito, quando eu chamo de resistor comum, eu estou fazendo menção em resistor, fazendo menção a resistores de uso em placa para polarização de componentes de baixa potência. Temos também um de fio de níquel cromo aí, que a gente já vai mostrar posteriormente, que eu falo que é de alta potência. Né? Um potenciômetro e um trim-pot. Trim-pot é uma sigla, né, que faz menção a trimmer pot, ou seja, um potenciômetro para ajuste. Trimmer em inglês faz menção a ajuste. Um LDR, que é um sensor de luz, resistor variável com a iluminação, e um termistor, que é com a temperatura. A todo instante que eu mencionar um componente, daqui para frente, no ponto do capítulo que eu fizer menção ao componente, eu vou tentar explicar tudo daquele componente. Então, no momento que nós chegarmos em LDR, que abordarmos termistores, eu vou explicar como é que funciona e eu vou explicar tudo daquele componente. E sempre para o meu curso eu vou procurar abordar o lado prático do uso. Então, a definição. São componentes elétricos passivos. Primeiro, temos que definir o que é passivo, o que é ativo. Passivo significa que ele não é polarizável num determinado sentido de condução da corrente. Ele não tem condução de corrente, controle da condução de corrente por
semicondutor. Então ele é um componente passivo. Ele precisa de alimentação para ele trabalhar. O ativo também precisa, mas o ativo faz um controle da corrente de forma ativa, através de um controle de um outro terminal, vamos colocar dessa forma. Ele é um semicondutor ativo, polarizado, com uma polaridade pré-definida. Normalmente o ativo não é bipolar, normalmente, mas existem ativos bipolares. Passivo, então, precisa de alimentação. Precisando dessa alimentação, ele tem bipolaridade. O que vem a ser a bipolaridade? Ele conduz a corrente em ambos os sentidos. Fabricados com materiais que possuem resistência elétrica. Se vocês lembrarem da primeira aula, o que era a resistência elétrica? A resistência elétrica era a propriedade de um determinado material de limitar a corrente elétrica. Relembrando, a resistência elétrica era a propriedade de determinado material de limitar a corrente elétrica. A sua unidade era dada em ohms. Portanto, quando estamos falando de resistores, estamos falando em grandezas medidas em ohms, que é dado o nome em homenagem ao o cientista que fez a descoberta da relação de resistência elétrica com corrente elétrica e tensão elétrica, que é o físico alemão Georg Simon Ohm. Tá? E aí o sobrenome dele, Ohm, ficou como unidade no Sistema Internacional de Resistência Elétrica. Sua função é limitar a corrente elétrica. Ponto. A aplicação prática é sempre a limitação? Não. A aplicação prática vai depender do tipo de resistor. Por exemplo, o LDR tem por aplicação prática ser um sensor de luz. Mas intrinsecamente ele limita a corrente elétrica. A função dele, conceito intrínseca, é limitação da corrente elétrica, podendo ser ligado em corrente contínua ou alternada. Por quê? Acabei de dizer que ele tem característica nos seus terminais, né, de contato de bipolaridade, ele conduz em ambos os sentidos. Tudo bem? Pois a corrente através deles, quando eu falo a corrente através deles, o fluxo de elétrons que circula pelo componente, pode circular em ambos os sentidos. Dúvida? Alguma dúvida? Suas características principais são resistência elétrica e potência elétrica. Cuidado. Agora um cuidado. Coloquei mais uma característica, mais uma grandeza. Além da resistência elétrica, coloquei a potência elétrica. Alguém arriscaria dizer o que vem a ser essa potência, essa característica de potência elétrica do resistor? Alguém? Ela é a capacidade de dissipação de potência em forma de calor do componente suporte. Então, quando falamos em característica de resistência elétrica de um resistor, não depende só da sua resistência elétrica intrínseca, depende da potência que ele suporta dissipar. Portanto, um resistor, quando aquece, via de regra, resistor comum, não um termistor. Depois termistor a gente vai discutir a respeito disso. Um resistor comum, quando aquece, via de regra, ele aumenta a sua resistência elétrica. Na prática, isso daí representa o quê? Representa que se eu não projetar o resistor de acordo com a potência que ele pode dissipar, ele pode haver, em alguns casos, em alguns tipos de resistor, alteração da sua resistência elétrica. Ele pode adulterar a sua resistência elétrica. Ele pode ter permanentemente um dano por aumento da resistência elétrica. Às vezes o resistor nem danifica totalmente, mas ele aumenta a sua resistência elétrica. Querem um efeito prático disso? Hoje não acontece mais, mas em televisores antigos acontecia muito na fonte do televisor, um defeito que diminuía a tensão de uma das tensões de alimentação da fonte e fechava o quadro do televisor. Ou a imagem ficava oscilando.
Essa imagem poderia oscilar por defeito em capacitor, que é um componente que vamos abordar mais tarde, ou resistor com valor alterado. Eram utilizados nesses televisores alguns resistores de potência de filme metálico. A gente não discutiu a respeito dos materiais ainda. E quando ocorria alteração do valor da resistência por sobreaquecimento desse componente permanentemente, né, de forma permanente, o valor da resistência alterava. Então o técnico tirava da placa o resistor, media um resistor de 200 ohms ou 400 ohms, apresentava 2.000 ohms. Ele tinha a sua resistência sido alterada em função do projeto ter sido feito de forma errônea, né? O projetista errou no projeto e calculou um resistor com potência inferior ao que ele iria dissipar. Então o resistor aquecia muito e daí você trocava esse resistor, o televisor voltava a funcionar. E ele não estava danificado. Ele estava com um valor da sua resistência, dos ohms, né? Da sua resistência elétrica, estava alterado. Alguém ia fazer alguma pergunta? Eu escutei no microfone. Eu escutei um sinal no microfone. Alguém no fone, no meu fone aqui. Alguém iria fazer alguma pergunta? Não entendeu o que eu falei? Perguntas? Continuando então. Então, quando você for fazer um projeto, atente sempre, não só para a resistência elétrica, assim como para a sua potência dissipada. Também um cuidado que deve ser tomado em resistores de potência. Deixa eu voltar o slider para vocês observarem. Aquele escrito alta potência, estão vendo aquele verdão lá? Quando esse resistor ele é inserido na placa, ele é do tipo PTH, como nós vimos na aula passada. Os seus terminais são inseridos em furos na placa para ser soldado. Esses de potência devem ser soldados à distância, com uma certa distância na placa. Como eles trabalham com bastante aquecimento, ele pode queimar a placa. Vocês já devem ter visto circuitos onde o resistor trabalha, a placa está funcionando, mas onde ele fica encostado, a placa fica queimada. Não é um erro de projeto. Ele trabalha quente mesmo. É que ele tem que ser soldado distanciado da placa. Então, quando for soldar resistor de potência, ou qualquer outro componente de potência, sempre solde ele distanciado da placa, para que ele não queime a placa. As placas têm um material isolante, que é esse que queima. Os normais mais utilizados são fenolite e o de fibra e o compound, que é de fibra e fenolite. Os de fibra, a placa tem maior resistência mecânica e resistência à caloria. Então é mais difícil a placa queimar. Mas os de fenolite costumam queimar a placa. Cuidado. Sempre soldem um componente não encostado com a placa. Os de potência, os de alta potência. O que eu chamo de alta potência? A partir de 3 watts, acima de 3 watts, o componente já pode queimar a placa. Tudo bem? Dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, aviso, eu diminuo a velocidade. Dúvida? Certo. Oi. Tá tudo certo, certo. Tudo certo? Eu estou falando numa velocidade legal? Eu acho que sim. Tá. Possuem também indutância e capacitância. Nós não vimos ainda, é assunto para a próxima aula. O indutor e o capacitor são outros dois tipos de componentes. Eles possuem em função da sua construção física. Deixa eu voltar aqui. Os resistores são onde estão escrito comum ali, nesse slide anterior que está escrito comum, eles têm baixa indutância e baixa capacitância. Mas o resistor que é de fio, que está escrito alta potência, ele também é enrolado de forma de uma bobina. E ele possui, então, indutância. Quando ele trabalha com alta frequência, não é o caso de. Não é sempre que ele trabalha com alta frequência, tem que pensar em utilizar o resistor adequado para não ter efeito indutivo. Dependendo dos seus materiais e construção física. Essas grandezas são desprezíveis em tensão contínua e em alternada de baixa frequência. Porém, em circuitos de alta frequência, podem ser parasitas e se comportar como um filtro. Eles podem deteriorar o sinal de alta frequência. Cuidado.
Tudo bem? Sua resistência elétrica é medida em ohms. O nome da resistência elétrica estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, dado em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, o qual enunciou a lei de Ohm. Aula passada, vocês lembram? Representada comercialmente pela letra R. Cuidado! Na hora de comprar resistor, pode não ter a unidade Ohm. Pode vir acompanhado da letra R. É o Ohm também, tá? Um R representa unidade de Ohm. Então, um resistor de 10R é um resistor de 10 ohms. Ou pela letra do alfabeto grego, ômega. Tudo bem? Então, tendo a letra R, somente lembrando, mais uma vez lembrando, é o mesmo ohm. O resistor de 10R é de 10 ohms. 22R, 22 ohms. Quando o valor excede 999 ohms, estou fazendo menção aos milhares, ao range de milhares de ohms, são representados pelo múltiplo K. Cuidado, é K minúsculo, tá? Quilo é K minúsculo. Então, um resistor de 10K é um resistor de 10.000 ohms. E quando atinge o valor na casa dos milhões, é representado pelo múltiplo mega. Megaohm. Componentes acima de megaohm não entram naquela classe que eu mostrei no primeiro slide. Você não vai encontrar resistor acima de 10 de mega-ohms desses tipos aqui. Os potenciômetros vão. O que está escrito potenciômetro e trim-pot vai. Mas os fixos não. Os variáveis eles já chegam a mega, tá? Vários mega. Posso ter resistor de 10 mega, 20 mega, 30 mega, 40 mega. Giga-ohm vocês não vão ter nessa classe de componentes. Voltando. Dúvida com R, quilo e mega? Dúvida com R, quilo e mega? Dúvida? Não. Sua potência determina a potência máxima que ele pode dissipar. O que é dissipar? É trocar o calor com o ambiente. A grandeza de medida é em watt, medida do Sistema Internacional, nome dado em homenagem ao matemático e engenheiro britânico James Watt, representada pela letra W maiúscula. Tudo bem? 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Temos os múltiplos, submúltiplos e múltiplos. O que são submúltiplos? Nano, micro, mili, temos quilo, mega, certo? Resistores como aqueles que eu mostrei na foto, você não vai ter de quilowatt. Alguns até chegam. Em máquina industrial chega a ter 1 ou 2 kW. Foi os maiores que eu vi também. Os resistores podem ser fixos ou variáveis. O que significa fixo ou variável? Fixo é um valor fixo. E não deve alterar com a temperatura, a não ser que exceda muito a temperatura. E variável, você tem ajuste, né? Tenho dois modelos, como os mostrados aqui na primeira foto. Os dois tipos variáveis, potenciômetro e trim-pot. Sim ou não? Vocês sabem qual é a diferença de uso do potenciômetro e do trim-pot? Alguém sabe? O trim-pot é mais preciso, né? O trim-pot, que é o menorzinho, miniatura ali, é mais usado em calibração e ajuste. Quando eu quero calibrar um aparelho, parametrizar um equipamento. E o potenciômetro é para uso contínuo, né? Os rádios mais antigos, você deve lembrar, os controladores, os circuitos controladores que você encontra em ventilador aí na escola, né? Vocês não viram os ventiladores? Que você gira um componente para aumentar a velocidade do ventilador? É um potenciômetro. Não é só ele que controla o ventilador, tem um circuito eletrônico que controla o ventilador. Mas ele ajusta, polariza o circuito eletrônico. Tá? Inversores de frequência na indústria, temporizadores. Vocês já devem ter visto na indústria muito temporizador com potenciômetro. Eu ajusto, aumento o tempo da temporização ou diminuo a temporização. Sim ou não? Todos já viram isso aí?
Quem trabalha em indústria? Na residência tem também. Vou voltar que eu passei demais aqui. Pera aí. Tô nervoso aqui. O dedo ficou nervoso, passou. Aqui. Voltei no slide que eu estava. Então, repetindo, pode ser fixo ou variável. Fixo, valor fixo. Variável, você pode rotacionar um eixo ou deslizar um eixo, você varia o valor da resistência elétrica. Vocês já trabalharam com os dois, com certeza. Sempre ou já viram ou já chegaram a interagir com um dos dois. Né? Nos aparelhos mais antigos, quem não é tão novo aí, vai lembrar que os televisores tinham controle de volume, aqueles radinhos, gravadores, aquelas marmitinhas que a turma gostava antigamente. Se ia aumentar o volume era no potenciômetro, grave, agudo era no potenciômetro, certo? Hoje esses potenciômetros variáveis, eles foram substituídos por encoders. Aí o circuito é digital. Podemos falar disso mais tarde. Tudo bem? Quem brincou também com o famoso Autorama, alguém de vocês já brincou com um brinquedo chamado Autorama? Aquele gatilho que você apertava atuava no cursor de um resistor variável de alta potência. É um daqueles verdinhos que vocês viram na primeira foto. Tudo bem? E tem o controle eletrônico também. Tranquilo? Dúvida? Os fixos podem ser de baixa potência e de alta potência. E os variáveis também têm de alta potência, mas são mais raros. De baixa potência e alta potência podem ser do tipo PTH. PTH quer dizer Pre-Pin Through Hole, que é terminal inserido no furo. E de baixa potência também tem o que nós temos nos aparelhos hoje em dia, no seu computador, nos seus televisores, todos os equipamentos eletrônicos que vocês têm em casa, seus celulares. Nós temos o conhecido SMD. SMD é uma sigla que quer dizer Surface Mounted Device, componentes montados na superfície. Dúvida? Por enquanto vocês não viram, vou mostrar a foto agora. Um exemplo do tipo PTH. A foto ao lado mostra o que tem o raio-x dele, né? Ele tem um bastão de cerâmica revestido com filme carbono ou metálico. E você tem uma usinagem no filme. Essa usinagem retira material e você trima, você ajusta o valor do resistor fixo. Para a sua identificação da sua resistência em ohms, ele utiliza código de cores, anéis coloridos. Todos já viram? Alguém nunca tinha visto? Viram? Quando ele é de baixa potência, é difícil ver a cor do anel colorido. Então, uma lente de aumento sempre é bom você ter à mão para conseguir enxergar o anel. Quando eu era mais jovem, eu enxergava sem óculos. Agora, nem pensar. Dúvida? Dúvida? Aí os tipos de aplicação. Tem aplicação que é de uso geral, a chamada de uso geral significa de baixa potência, né? E não precisão. E tem aplicação de precisão. O que é a aplicação de precisão? A aplicação de precisão quer dizer que o valor é preciso com a variação de temperatura e até uma determinada temperatura eu tenho variação em ppm, parte por milhão. Aí nós temos componente de potência, mesmo com o código de cor de potência. Quando eu falo potência, eu expliquei para vocês o valor de 3 watts, né? O limite tangenciando aí os 3 watts. E temos resistor de até 5 watts, mas normalmente até 3. E depois disso não é mais de filme carbono ou filme metálico. Daí esse material não suporta aquecimento acima de 3 watts. E temos também na tabela aí um modelo não inflamável. Então muda a cor do corpo. Vocês podem ver que os anéis coloridos eles são impressos, né? Estão sobrepostos ao corpo de cerâmica que tem uma cor, um verniz, né? Uma determinada cor.
E se esse verniz tiver essa tinta tiver uma cor bege, ele é um componente de precisão de 0,33 watts. Confere na tabela. Então, para a cor bege, um resistor de precisão de 0,33 watts. Suporta dissipar até 0,33 watts, 1/3 de watt. Aí temos de precisão uma potência maior, verde escuro. Se o corpo for de verde escuro, a potência é um pouco mais alta, 0,4 watts. Aí nós temos de uso geral de 0,33, é verde claro. Perceba que ele é o mesmo 0,33 que o de precisão, mas daí ele não é de precisão. Aí ele tem precisão em torno de 5% no valor. Né? O verde claro. Temos o azul de uso geral, que já é daí, o azul é meio watt. E temos rosa claro, com essa mesma característica. Então pode ser azul ou rosa claro. E daí já para o resistor de potência, ele muda a cor do corpo para vermelho escuro. E o não inflamável, para algumas aplicações em ambiente que pode ter explosão, né? Ou para evitar queima da placa, pegar fogo. Estamos falando nesses termos, né? Nós temos o cinza. O corpo cinza ele é não inflamável. Daí vai de 0,33 watts a meio watt. Entenderam a tabela? Por que é importante? Porque na hora da substituição, se eu trocar um verde claro por um bege, não vai deixar de funcionar. O circuito vai funcionar também. Os dois são de 0,33, concordam comigo? Só que um tem mais precisão que o outro. Pode haver um funcionamento não tão esperado, né? Não que vai deixar de funcionar, mas pode não atingir a performance todo o equipamento. Né? Todos concordam? Principalmente equipamento de precisão. Em que ramo nós vamos encontrar equipamento de precisão? Então, parte industrial, né, principalmente em máquina de alta pressão de usinagem. Nós vamos encontrar muito na área médica, né? A área médica tem muito equipamento que precisa ser de precisão. Todos concordam? Então, a aplicação ou escolha do resistor é de acordo com o tipo de aplicação que eu vou ter. Alguma dúvida? Ô, professor, Oi. a precisão não é ditada pela última faixinha do resistor? Nem sempre a última faixa. No caso desse, que é de 4 anéis coloridos, a última é a tolerância. Não é bem a precisão, tá? Tome cuidado. A última faixa é a tolerância. Então, o ouro, que está na foto aí, verde, azul, vermelho, daqui a pouco a gente vai aprender a ler resistor. O ouro é 5%. Não é a precisão essa que eu estou mencionando. É a tolerância do valor nominal dele, com o valor medido. Tudo bem? Quando eu falo precisão, é variação de resistência com a variação de temperatura. Tranquilo? Ah, sim. Tranquilo. Mais alguma dúvida? O de alta potência, como eu tinha mostrado para vocês, o verdinho. Pois não? É só antes que alguém perguntou no chat sobre o preço deles, como que varia, se varia muito. Ah, tá. Muito, muito bom você falar. Vou voltar, infelizmente eu tenho que voltar, né? Para explicar. Resistores de uso comum, como vocês estão vendo, de anéis coloridos, hein? Variam em torno de 2 centavos, 3 centavos, depende da quantidade que você compra. Muito barato. O de alta potência é caro porque o fio de níquel cromo é caro. Esse verde, ele é níquel cromo, a liga. É o mesmo fio que você tem no chuveiro elétrico. E o custo do níquel cromo, ou até mesmo em forno industrial, que usa o material Cantal, conhecido como Cantal, a gente já vai falar disso. São materiais, ligas metálicas de valor mais agregado, mais elevado. Tá? Os LDRs, hoje em dia, você encontra barato, esse sensor de luz aí, porque a qualidade do material caiu um pouco, né? O chinês começou a fazer, diminuiu bem o preço. E os potenciômetros mini, que é o caso da foto aí, é chamada mini potenciômetro, também a pista de carbono custa muito barato. O chinês começou a fabricar isso aí, o preço caiu lá embaixo. E o termistor também.
Via de regra, os termistores, com exceção de alguns especiais, esse que está marcado aí, NTC, ele foi um termistor de centavos também. Vai girar em torno de 5 centavos, 8 centavos. São componentes com um custo muito baixo. Para vocês terem uma ideia, R$12 de resistor, você compra uns 600 resistor. Barato? Barato. Barato, cara, é relativo, né? Se eu tiver e não usar, também é caro. Ele é barato se eu utilizar, né? Voltando aos resistores de alta potência, tem corpo cerâmico, é a principal construção. E o material resistivo é um fio de níquel cromo, NiCr. Esses resistores vocês vão encontrar em placa eletrônica para promover uma queda de tensão, normalmente em alguns circuitos. Ele também é utilizado como supressor de transiente, vamos ver adiante. Ele é como supressor de transiente, daí ele não trabalha sozinho. Trabalha ele e capacitor. Ele também é utilizado como carga, simplesmente como carga. Querem um exemplo dele como carga? Só que não pequenininho do jeito que tem, 20 watts. Aí são os modelos de 50 watts, 100 watts, 200 watts, são os grandes. Motor industrial, via de regra, principalmente o assíncrono trifásico. O famoso gaiola, que vocês têm na aula com o professor Maurício, em acionamentos industriais. É o motor que mais tem na indústria. E outros motores também têm essa característica. De forma de trabalho que ele embala, sabe o que é embalar? Quando ele traciona uma carga, ele fornece potência, ele usa a potência dele para torque no eixo. Quando a carga alivia e embala ele entra numa característica interessante. Ele passa de transição de motorização de motor e passa a ser uma máquina elétrica geradora. Então sobe a tensão no barramento elétrico. Quando trabalha com um equipamento chamado inversor de frequência, também vocês devem ter visto com o professor Maurício, ou vão ver. Um dos modos de frenagem do motor é com resistor, como vocês estão vendo. Ele entra como carga na linha, aí ele absorve a energia gerada e promove uma frenagem no motor. Não sei se eu conseguir passar essa aplicação prática para vocês. Ele faz o freio do motor. É um freio elétrico. Para ele, como carga, proporciona um contracampo eletromagnético que freia o motor. Tudo bem? Aí, para entender isso aí, tem que conversar um pouco com a professora Magu, que dá eletromagnetismo para vocês. Tudo bem? Então, o professor Maurício também pode responder. É chamado de frenagem reostática. Módulo de frenagem reostática. Ele entra como carga. E máquinas de eletroerosão também eles controlam a potência da eletroerosão. Junto com capacitores. Dúvida? Já que eu falei em capacitor, que não vimos ainda, vamos ver na próxima aula, nas próximas aulas, nós vamos ver capacitor, que armazena energia elétrica, e esse tipo de componente ajuda a descarregar o capacitor também. Ele é usado para carga, descarga, queda de tensão, limitação de corrente, que é a função do resistor. Dúvida? Dúvidas? Professor, Oi. Só para de novo, você falou que para essa aplicação de motor, por exemplo, não é de 20 watts, é mais ainda. É porque 50. o motor é de potência alta, né? Não tem aplicação reostática desse em motor de potência baixa. É sempre motor de pelo menos 1, 2, 3 cavalos, 4 cavalos, 5 cavalos. E tem módulos reostáticos aí até para motor de 10, 20, 30 cavalos. E tem até para mais. Ele olhando é igual. Depois eu estou com a internet aqui, eu mostro para vocês. É o mesmo modelo, só que ele é grande. Se você for no elevador lá em cima, você vai ver no elevador onde desce. Tá na parte de cima do painel do elevador. No último andar tem um painel do elevador. Não vai abrir o painel, hein? É só para olhar. Na parte de cima tem um grandão desse aí. Tudo bem? Tudo certo, obrigado. Fácil. Sistema de elevação, ponte rolante, elevador, sempre tem isso aí. Senão dá erro no inversor de frequência de sobretensão. Dúvida?
Dúvida? Não. Fixos SMD, baixa potência. São esses que vocês estão vendo na foto. Tome cuidado com esses quadradinhos que vocês veem na placa. Não é tudo que é resistor, tá? Tem capacitor com esse formato aí. Tem outros componentes que tem esse formato quadradinho. Isso é chamado encapsulamento. Tome cuidado com o encapsulamento. Tem vários componentes com o mesmo encapsulamento que não é o mesmo componente. Tá? Por exemplo, o capacitor, que eu falei que nós vamos ver mais tarde, se olha, é o mesmo formato. Aí na placa, para você saber se é resistor ou capacitor, não sei se dá para ver na foto aí, os componentes estão com a letra R. Se tiver com R é resistor. O que tiver com C é capacitor. Tudo bem? O formato é o mesmo. O SMD, infelizmente, deu uma certa descartabilidade para a placa. Traduzindo, o técnico hoje em dia, em alguns casos, não troca mais componente. Troca placa. Infelizmente. Infelizmente, eu digo que o técnico não precisa ter um conhecimento tão mais aprofundado. Né? Felizmente que barateia as coisas, né? Infelizmente, tecnicamente falando. Tipos de resistores variáveis. Aí eu tenho os famosos trim pots, 2 modelos. Né? Temos o modelo encapsulamento fechado e encapsulamento aberto. E dentro do modelo de encapsulamento fechado, se vocês olharem no segundo componente aí, vocês estão vendo que tem um trim pot azulzinho, 3296, estão vendo, né? Ele tem uma cremalheira dentro. Ele é multivoltas. Não é uma cremalheira, perdão, é um fuso. Ele tem um sistema de fuso dentro, esse parafusinho gira um fuso. E ele é um potenciômetro multivoltas. Então, com várias voltas no eixo, eu vario um pouco a resistência. A gente utiliza multivoltas quando eu desejo precisão de ajuste. Então, esses que tem esses parafusinhos aí, que eu giro, ele dá várias voltas em torno do eixo. Ele é chamado multivoltas. Tem potenciômetro multivoltas, né? Com bastante giro, né? Com vários giros. Tem de 20 giros, 30 giros, 50 giros. Ele tem que dar o número de giros para variar toda a sua resistência. Enquanto que os normais, como vocês estão vendo aí, os 3 ou restantes, né? O giro de 270 graus aproximadamente varia toda a resistência. Dúvida? Dúvida? Professor? Oi. Quer que eu Não, volte? não, Quer que eu volte a imagem? Isso, pode, por favor, voltar aqui de novo, perguntaram no chat qual que era a aplicação do último lá, do último que tinha na imagem. O multivoltas? Esse multivoltas, do segundo aí? Não, no chat falaram que é o último, acho que tá falando do último da direita. Não, não é o último. O último é normal. Ele tem 270 graus de giro. O multivoltas é o segundo aqui. É o azul 32996 aí que está na minha imagem aqui. É o multivoltas. O multivoltas é usado principalmente em calibração. Ele não é usado para ajuste normal. Ele é normalmente usado para calibrar. Tem potenciômetro multivolta de ajuste. Mas daí não é o trim-pot, é o potenciômetro multivolta. Resistores cuja resistência varia de acordo com a posição do cursor. Temos rotativos. Aí rotativo, todos os modelos acima aí, né? O de baixo não é rotativo. Mini, duplo, multivolta, com chave e alguns outros modelos blindados. E deslizantes. O que é mini? Mini é pequeno, em função do tamanho dele. Duplo é porque tem potenciômetro duplo. Estão vendo o do meio aí? O do meio é duplo. Estão vendo o que é duplo? O do meio é duplo? Normalmente se utilizava um potenciômetro duplo para equipamento de áudio estéreo. Tá? Multivoltas. O quarto potenciômetro aí azul, potenciômetro azul aí, é um multivoltas. Com chave, o último lá é com chave. Qual que é a função da chave? Ligar e desligar o aparelho. Eu controlava volume
E o mesmo componente que controlava o volume ligava e desligava o equipamento. Vocês já devem ter visto. Tem uma chave na cabeça dele, tem uma chave. E ou com os outros modelos. E deslizante que é o de baixo lá. Para o deslizante também temos industrialmente a régua potenciômetro. Ela é um potenciômetro. Ela é uma medidora de deslocamento, né? Em máquinas industriais que eu tenho XYZ, eu tenho algumas máquinas com régua no barramento, com régua potenciômetro no barramento, para indicar a posição do barramento. O potenciômetro tem a deficiência que se ele sujar, ele altera o valor. Como é que limpa o potenciômetro sujo? Vocês sabem? Vocês sabem como é que limpa o potenciômetro sujo? Muitos de vocês vão falar espirra um WD-40. Tenho certeza que muitos de vocês devem pensar espirra um WD-40. Não pode, tá? O WD-40 limpa o potenciômetro, tudo bem. Mas o potenciômetro rotativo ele tem uma vaselina no eixo que deixa ele com uma resistividade mecânica para você rodar ele. Se você passar o WD-40, você dissolve essa vaselina e o potenciômetro fica bobão assim, perde aquela resistência de virar ele. Né? Então o indicado é limpa contato. Tudo bem? Sua variação de resistência pode ser linear ou logarítmica. Está deixando de ser utilizado o log. O logarítmico, ou log, está deixando de ser utilizado. Se alguém sabe me dizer por quê? Alguém poderia me dizer por que o logarítmico está deixando de ser utilizado? Era esse que era mais utilizado para a área de áudio? Isso, colega, companheiro. Isso você matou em cima. O que acontece é o seguinte, os controles de volume, não de grave e agudo, especificamente o de volume, são para controlar o som, atenuar o som ou aumentar o som para a nossa audição, concorda? Sim? Quem estava conversando comigo aí? Sim? Certo. Sim. A nossa audição, a sensibilidade dela é medida em decibel, não sei se você sabe. Decibéis. Ok, certo, sim. E é o decibel, o controle inverso dele é logarítmico, né? É o log, né? Sim? Decibel é década. Então você calcula com log, base 10. Sim, né? E sim, né? É o log de 10 da intensidade do som, não é isso? Isso. Então daí precisava do log. Por que está deixando de ser utilizado? Porque hoje o controle de volume é digital, né? Não é mais analógico. O que controla o volume do nosso aparelho hoje é um circuito digital, né? Não existe mais o controle analógico. Sim, essa eletrônica que eu estou ensinando para vocês é puramente analógica, né? E aí a potência desses componentes pode variar de 1/4 de watt a 1 watt nessa configuração que vocês estão vendo. Entre 1/4 de watt e 1 watt. Esses mini potenciômetros, eles dissipam até meio watt, mais ou menos. Tudo bem? Dúvida até aqui? Tudo certo, professor. Eu esqueci de anotar no slide, era importante essa informação que eu vou passar, mas fica no áudio, no vídeo, hein? A denominação linear ou logarítmica também pode ser denominada no potenciômetro pela letra A e B. A e B. A de árvore e B de bola. O A é linear. Se vier, por exemplo, 10kA, pode vir 10kA. O A é linear. Se vier 10kB, o B é log. Tudo bem? Também podemos ter os variáveis de alta potência, são também conhecidos como reostato. Lembra que eu falei do autorama? O autorama era um reostato como o da direita, com esse cursor. E para máquinas industriais, era comum nós encontrarmos para corrente de campo de motor,
em outras aplicações, né? O reostato da esquerda, rotativo, para controlar a velocidade em equipamentos mais antigos. Hoje não usa mais. As potências podem variar de 15 a 500 watts, mas tem de mais de 500, tá? Tudo bem? Dúvida? São de fio de níquel cromo. Dúvida? Se não tiver, eu vou passando, viu, gente? Vocês que tem que editar o meu ritmo, hein? Senão eu acabo atropelando a informação. Tudo que eu falei até agora está bem entendido? Esse arquivo também eu vou disponibilizar no Teams. Tem alguma dúvida? Entrou algum mais gente nova aí? Fala aí os colegas que entraram aí, novos, hein? Que a hora que eu comecei não tinha entrado ainda. Entrou mais alguém novo? Ninguém? Foram tudo embora? Eu tô falando sozinho? Brincadeira. Deixa eu passar. Tô com vergonha, professor. Estou com vergonha. Tá com vergonha, tá com vergonha. Eu tô mandando assim, no chat mesmo. Oi? Fale. É que no chat estão mandando, mas estão falando que estão entendendo assim. Tudo bem. Mas tá tranquilo o curso? A velocidade que eu tô falando tá tranquila? Por mim, por enquanto, tá tranquilo. Também o Maurício falando no chat também tá tranquilo. Beleza. O LDR. Chegamos agora num resistor que é sensor de luz. O LDR tem muita aplicação. Em fotorrelés é a sua maior aplicação na história, né? Vocês sabem o que é um fotorrelé? Aquele equipamento que liga e desliga a luz no poste, a luz pública. Lembra? O que liga e desliga a luz pública. É utilizado também combinado com célula pirométrica, nesses sensores automáticos de luz hoje que detecta a presença da pessoa e acende a luz automaticamente, infravermelho. Já viram esses interruptores automáticos de luz? Por que ele é usado nos interruptores automáticos de luz? Se tiver de dia, claro, e ele tiver o ambiente onde ele está detectando, tiver claro de dia, ele não precisa acender a luz, concorda? Aí o LDR é utilizado para perceber que é dia ou noite, né? Também pode ser utilizado no lugar dele fotodiodo, que é assunto para mais tarde. Esse componente famoso, ficou muito famoso, usado em luxímetro também. Ele é usado em vários lugares que eu preciso detectar a presença de luz visível. Esqueci de colocar esse adendo aí. Ele é utilizado para detecção de luz visível. No inglês é Light Dependent Resistor, que quer dizer resistor dependente da luz. Resistor variável conforme a incidência de luz, né? É um tipo de resistor cuja resistência varia conforme a intensidade de luz. Visível. Ele não é infravermelho, ele é visível. Se eu pegar um emissor infravermelho de controle remoto e aproximar muito dele, ele, como ele é semicondutor, ele tenta detectar, mas ele é sensível mesmo à luz visível. Tudo bem? Espectro de luz visível. Tranquilo? Ele tem coeficiente negativo. O que significa isso? Ele é composto por um material semicondutor de sulfeto de cádmio, CDS, ou sulfeto de chumbo. Tem essas duas combinações para a fabricação dele. E o processo de construção consiste na conexão do material fotossensível aos terminais. Sendo que uma fina camada é simplesmente exposta à incidência luminosa. Quanto mais intensa é a luz, menor a sua resistência. Então o coeficiente dele é negativo, né? Aumenta a luz, a resistência cai. Diminui a luz, a resistência aumenta. Estão ligados? Repito. Aumenta a luz, a resistência diminui. Diminui a luz, a resistência aumenta. É inverso o efeito. E ele tem mini LDR, ou seja, muito pequeno, 2, 3, 4, 5 milímetros. Vocês estão vendo que ele é arredondado, né? Mas tem LDR em outro formato.
E ele pode ter uns maiores aí, 10 milímetros, 20 milímetros, LDR grandão. O tamanho é em função da potência que ele vai dissipar, não na sensibilidade. Mas acaba influenciando também na sensibilidade. Dúvida? Ele também não liga e desliga nada sozinho. Sempre ele está associado a algum circuito eletrônico. Quando ele foi feito para a luz do poste, o primeiro modelo, isso é coisa de 20, 30 anos atrás, até mais, né? O fotorrelé é muito antigo, né? Ele foi feito alguns circuitos elétricos. Aí ele era associado com um par bimetálico que fazia com que de dia a corrente aumentava e aquecia o par bimetálico e cortava um contato. Então de dia desligava a luz. De noite a resistência aumentava, a corrente diminuía pelo bimetal, resfriava o par bimetálico. O par bimetálico ligava de novo, que nem um termostato. E daí ligava a luz à noite. Daí era totalmente elétrico, não tinha eletrônico. Depois, nos anos 70, começou a aparecer os eletrônicos. Fila? Dúvida? Dúvidas? Alguma dúvida? Professor, era aí que o pessoal tacava laser, né, para desligar o poste de noite. Isso. Daí no circuito elétrico tinha que segurar um pouco o laser, porque tinha que dar tempo de esquentar o par bimetálico para abrir. No circuito eletrônico tinha uma proteção eletrônica que eu mostro mais tarde para vocês quando o curso avançar. É possível fazer um circuito de retardo, uma linha de retardo, que faz com que a pessoa tenha que ficar segurando durante muito tempo. Daí acaba um pouco com a brincadeira da criança. Sim? Tudo? Tranquilo, tranquilo. Termistores. O que é um termistor? Vocês sabem o que é um termistor? Ou termistor? Né? Vocês sabem o que vem a ser? Também são É um resistor que semicondutores. varia a temperatura, né? Também são semicondutores que variam a sua resistência com a variação de temperatura. Aí nós temos dois tipos básicos: NTC ou PTC. Então, no carro, naqueles não nos carros modernos, mas nos carros modernos também tem. Tinha um medidor de temperatura no painel do carro. Não são todos os carros que tinham, né? Mas os que tinham, tem um cavalete no termostato da água quente, que passa água quente lá. E nesse cavalete, a peça que fica em contato com a água, ela é vedada, né, para não vazar água por ele, né? Essa peça, ela tem um O-ring para vedar. Essa peça lá internamente nela, ela tem um termissor. Aí tem uma espécie de sílica interna para conduzir o calor para o PTC, o NTC. Normalmente é NTC, mas tem carro que é PTC. Mas normalmente é NTC. Qual é a diferença do NTC para o PTC? Vocês estão vendo na tela aí, todos estão enxergando bem a tela? Qual é a diferença do NTC para o PTC? Que é o caso do NTC, é igual ao LDR, tem coeficiente negativo. Então aumenta a temperatura, a resistência cai. Sobe a temperatura, a resistência cai. Diminui a temperatura, a resistência sobe. Então eles colocam o NTC até para facilitar a circuitação no ponteiro, né? Porque subindo a temperatura, a resistência cai, aumenta a corrente no medidor do ponteiro lá, e o ponteiro sobe. Quando diminui a temperatura, o carro esfria, né? A resistência sobe, o ponteiro marca menos corrente, e daí ele cai a temperatura no ponteiro. Fica coerente com. Só que ele também é log, tá? Ele não é linear, tudo bem? Ele tem variação exponencial inversa, né? Ou log. Tranquilo? Se eu olhar a curva desse componente, ela é uma curva log. Ou, de outra forma, exponencial. Sim, não? Tranquilo? Por levantar a curva, a Margarida fez um trabalho com alguns de vocês.
com essa curva, levantamento matemático da curva do termistor, não fez? Algum de vocês deve ter visto, feito um trabalho com a Margarida? Sim, não? Foi de um termistor. Eu também vou encontrar esse termistor em sistema de casa de aquecimento solar. Sempre que eu precisar verificar uma temperatura que vai aumentar no máximo até uns 140 graus, o termistor consegue medir. Como a água quente, o ponto de ebulição dela é 100, então no carro vai ficar em torno de 85, 95 e pode chegar a 100. Né? Então o termistor cai bem. E o PTC foi feito para aplicações onde eu quero efeito contrário. Que a variação de temperatura de resistência aumente. Né? A resistência aumenta com o aumento da temperatura. E NTC sempre foi usado em algumas outras aplicações interessantes. Quem é da época aí do televisor mais antigo, de tubo? Né? O que acontecia no televisor de tubo? Cada vez que eu ligava o televisor ou o monitor do computador, eu precisava desmagnetizar o tubo, a tela. O tubo é uma válvula, né? Colocando de uma forma mais simples. E ocorria um campo magnético, uma magnetização, devido a uma bobina de deflexão que o tubo tem. Eu posso explicar isso aí mais tarde, mas bem mais tarde. Vocês têm que entender muita coisa para entender isso aí. E tinha que ser desmagnetizado o tubo. Então, em série com a bobina, que desmagnetizava o tubo, que gerava um campo magnético para desmagnetizar o tubo, tinha um NTC como esse aí, só que não pequenininho. Aí, como eu falei, o resistor tem variação de resistência e potência, sim ou não? Lembra que eu falei que é resistência e potência? Aí o termistor é um termistor grandão, que era que era colocado em contato com a bobina. Quando passava a fita na bobina, de isolação na bobina, você encostava o NTC na bobina. Na hora que ligava, a bobina esquentava. Concorda que a bobina esquenta? Aí nesse instante que a bobina esquenta, ela esquentava o NTC, ele derrubava a corrente da bobina e só na partida do televisor você tinha uma desmagnetização com o NTC. Que daí a bobina fica quente, o NTC derruba a corrente e entra em equilíbrio. Tranquilo? Ele atuava somente na partida do televisor. Também pode ser utilizado em proteção de circuito. Eu quero, por exemplo, em caso de sobreaquecimento de um equipamento, quero desligar o equipamento, podemos utilizar um NTC como esse aí. O PTC em vários casos que eu preciso de variação contrária, com coeficiente positivo. Então, P de positivo, N de negativo. Repito, o NTC derruba a resistência, cai a resistência com o aumento da temperatura. Se você lembrar só isso aí, você lembra do outro. Dúvida? Dúvidas? Estão muito quietinhas. Não é possível que ninguém tenha dúvida. Mas tudo bem. Varístores ou varistor, ou VDR, seria um Voltage Dependent Resistor, resistor que depende da tensão. Esse é único e exclusivamente utilizado em proteção de sobrecarga. Então, por exemplo, um equipamento 127 volts, que não seja multivoltagem, polivoltagem, ele só é 127, ou popularmente 110, né? Ligo errado no 220. Tem que acontecer alguma coisa, não tem? Esse transiente de 110 para 220 não tem, não pode queimar o equipamento todo? Sim ou não? Todos concordam? Exatamente, professor. Então você tem um discoide desse, um varistor como esse, ou VDR. E aí tem várias letras indicando a codificação e o tipo. Tem CIOV, que é o da Siemens, mas são semicondutores que eles não conduzem eletricidade. Aí quando ultrapassa determinado nível de tensão, ele entra em condução. Ele é para entrar em condução, curto-circuito, quase um curto-circuito, quando ele atinge um certo nível de tensão.
Então, quando eu pego um varistor de 250 volts, acima de 250 volts, ele entra em condução. E ele queima um fusível. E daí ele está em paralelo no circuito. Lembra do série paralelo da primeira aula? Ele está em paralelo no circuito. A hora que ele entra em condução, no momento que ele entra em condução, ele sobrecarrega o fusível e queima o fusível. E protege o equipamento da entrada para a saída. Ele protege o equipamento e ele acaba queimando também. A maior parte das vezes, além do fusível queimar, ele também queima. Tudo bem? Aí se eu ler a definição, né? É um componente eletrônico cujo valor de resistência é inversamente proporcional à tensão. Então, à medida que a diferença de potencial sobre o varistor aumenta, sua resistência diminui. Só que a curva dele não é linear, é abrupta. Então, ele não conduz até determinado nível de tensão. Ele tem alta resistência até determinado nível de tensão. Quando ultrapassa aquele nível de tensão, ele entra em condução quase que como um curto-circuito. Os EDR são normalmente utilizados como proteção contra a transiente de tensão. Eu também consigo fazer isso com outro componente que eu vou ensinar depois. Tal como em filtros de linha, por exemplo. Montado em paralelo com o circuito, que você deseja proteger, o surto de tensão pode fazer com que ele entre em condução e acabe queimando o fusível. Ele fala, eu mencionei no texto proteção disjuntor, fusível, mas ele é mais para fusível, tá? Disjuntor ele não vai ter uma atuação tão... Acaba derrubando também, mas ele é para fusível. E para fusível ultra rápido. Tá? Interrompe a corrente elétrica, né? Desconectando o circuito da fonte de alimentação. O VDR protege o equipamento ajusante. O que é ajusante? É a posterior, para frente, né? Desviando a sobrecorrente para o terra, pois comporta-se como um curto-circuito. Também é conhecido como DPS. Tem equipamento que é vendido como DPS, tem um varistor internamente. Tem isso daí em para-raio também, mas aí não é um componentinho, como vocês estão vendo aí. São uns tubinhos, formato tubular. Ele fica em para-raio de poste. Tem descarga elétrica, explode o para-raio e os tubinhos caem no chão. São varistores também. Eles queimam o fusível da instalação do poste. Aquela famosa banana que vocês conhecem. O elo fusível. Conhecido antigamente como Mateus. Derruba o Mateus. São sistemas com varistores também. Então não é só na eletrônica. Tem ele na elétrica também. Um cuidado que vocês têm que tomar que quando ocorre isso, descarga elétrica, ele queima o fusível, ele protege o equipamento. Tem muita manutenção na oficina de eletroeletrônica que troca o fusível e não troca o varistor. Deixa sem o varistor. E volta a funcionar. E só que o fusível funciona. Ele só precisa para detectar a descarga. Só que daí se tiver outra descarga, daí queima o aparelho. Daí não tem mais ele para queimar o fusível. A descarga vai queimar o fusível e também vai queimar o aparelho, porque daí não tem o varistor para segurar a descarga, né? Não tem ele para curto-circuitar a descarga, né? Se deixar sem ele, o equipamento volta a funcionar. Mas se daí houver uma nova descarga, volta a queimar o equipamento. Aí queima o equipamento. Dúvida? Professor, Oi. então eu tenho que projetar usando o varistor para fazer um curto-circuito, para desviar essa sobretensão para terra, é isso? Isso, ele desvia a corrente, Ah, tá. né? Que a sobretensão Isso. causa uma sobrecorrente e daí ele curto-circuita essa corrente para o terra. Certo. E se não tiver ele, fazer manutenção e só colocar só A alta corrente vai para dentro do aparelho daí, né? Queima o fusível. Queima o fusível daí porque o aparelho queima. Né? Daí não tem mais ele para segurar esse baque, esse choque. Não, entendi. Então ele serve para desviar essa sobretensão. Isso, em caso de sobretensão. Ele é um protetor de sobretensão. Entendi. Tá? Ele não é um protetor de sobrecarga de corrente. Ele é um protetor de sobretensão. É que em caso de sobretensão, ele curto-circuita, causando uma sobrecorrente, queimando o fusível. Mas ele é um protetor de tensão, de transiente de tensão. Existe um modelo dele que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o protetor de corrente,
que é o fusível eletrônico. Tudo bem? Tudo bem, professor. O PPTC, que eu acabei de falar, né? O que é PPTC? É Polymeric Positive Temperature Coefficient, ou polímero com coeficiente positivo de temperatura. É uma espécie de termistor, tá? Só que ele é diferente do termistor. Ele não tem uma curva, ele é tênue. A curva desse componente não é tênue, ela é abrupta. Ele é igual ao varistor, só que para corrente, não é para tensão. Em caso da corrente estar normal, ele permanece frio, né? E ele conduz a eletricidade. Em caso de sobrecorrente, um curto-circuito ou sobrecarga, ele aquece e rompe. Rompe, que eu falo, não é que ele queima. Ele aumenta a sua resistência, diminuindo a corrente. Aí esse aumento de resistência em série, ele está em série com o circuito. E ele diminui a corrente, ele desarma o equipamento temporariamente. A hora que ele esfria, ele volta a funcionar. Tá? É um fusível eletrônico. É um fusível que você não precisa trocar. O equipamento para de funcionar, você desliga, espera esfriar o equipamento volta a funcionar. Legal, né? Sim ou não? Então, esse substitui os fusíveis. É. Aqui diz que ele é semelhante ao PTC. O que é o PTC? Aumenta a temperatura, aumenta a resistência, não era aquela jogada? Isso. Então, quando ele aquece, ele sobe a resistência, derruba a corrente. Aí o equipamento não queima. O equipamento para de funcionar, mas não queima. Aí você espera esfriar, resolve o problema que aqueceu o equipamento, né? Se for algum componente, se troca o componente. Aí quando religa que ele está frio, o equipamento volta a funcionar. Joinha? Também são designados por fusíveis rearmáveis, né? Pois não, querido. Você ia perguntar. Pois não. Só perguntar, no caso desse componente, ele tem uma vida útil um pouco longa, algo assim? Por exemplo, se ele ficar sendo acionado várias vezes. Tudo depende do projeto. Se o projeto for bem feito, porque você está vendo que tem pequenininho e tem grandão? Certo, sim. O pequenininho e grandão é relativo ao quê? A resistência elétrica? Não. É relativo ao quê? A potência elétrica. Se ele for bem projetado de acordo com a sua potência elétrica, ele dura muito. Qualquer equipamento eletrônico, já vou resumir aqui para assustar vocês. Qualquer equipamento eletrônico bem projetado, o desgaste na eletrônica é diferente do desgaste na mecânica. Se ele for bem projetado, ele vai ter um desgaste ínfimo. Um equipamento eletrônico bem projetado pode durar mais que 20, 30, 40 anos, 50 anos, 100 anos. Pode não queimar nunca. Se ele for bem projetado. Isso, lógico, desde que não ocorra uma descarga elétrica, tipo um raio, que é um negócio muito violento que pode queimar o equipamento. Bem projetado em uso normal, é isso que eu quero dizer. Esse termistor, ele é um termistor, na verdade, que é um fusível eletrônico, ele pode nunca abrir. O equipamento pode nunca dar problema. E se der, ele vai rearmar, e pode rearmar quantas vezes você quiser, que é isso que é a sua pergunta. Não vai queimar, porque foi bem projetado. Só que tome cuidado que bem projetado encarece o equipamento, né? Então o que faz os fabricantes? Um gerente meu costumava brincar comigo, que eu nunca ia ganhar dinheiro na vida. Falei, por quê? Ele falou, você faz um negócio para durar 200 anos? Tem que fazer um negócio para durar até a garantia do equipamento e queimar no dia seguinte. Eu falei, tá bom então. É mais ou menos essa brincadeira. Ser bem projetado, o equipamento eletrônico não queima nunca. Certo? Só que tome cuidado que não ser bem projetado não quer dizer que o projetista é ruim. Ele pode ter seguido a ordem que foi dada para ele, foi para não fazer um equipamento tão durável. É custo. Bem projetado, ele joga contra o custo do equipamento. Quando você produz uma unidade, tudo bem, mas quando você produz milhares ou milhões de unidades, o custo do equipamento sobe bastante. Só para vocês terem uma ideia, tem carro, você fala carro é um preço agregado alto, vocês vão falar para mim, não é um preço agregado alto?
Tinha carro há pouco tempo, né? Hoje em dia acho que não tem mais, não sei. Que era o modelo mais básico, mais basicão do Popular, que tinha uma luz de ré só. Não tinha duas. E você ia do outro lado, tinha o soquete, tudo preparado para pôr outra luz de ré, mas eles punham uma só. Vai economizar. Você fala, mas o que uma luz vai fazer economia num carro? Mas é economia. Economia é economia. Certo? Tudo bem? Certo, tudo bem. Obrigado, professor. Tranquilo com o PPTC? E só mais uma coisa que no chat também o Evandro perguntou sobre os níveis de corrente que ele consegue trabalhar. Então, temos fusíveis eletrônicos para motores aí que trabalham em circuito com motor de 5 cavalos, 6 cavalos, 10 cavalos, até uns 10 cavalos. Acima de 10 cavalos eu não vi, mas deve ter. Viu? Eu não posso afirmar que não tem, porque se entra no catálogo, às vezes tem. Eu vi até motor de 5 cavalos, mas deve ter demais. Certo? Como eu falei, repito, não dá para afirmar. Mas é por isso que tem a internet para vocês hoje. Vocês podem facilmente encontrar catálogo de PPTC. Você vai ver qual é o maior. Você vai ver que tem bem de valor bem alto. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Valeu, professor. Aí o código de cor para 4 faixas. 4 faixas é fácil. 4 faixas, a primeira faixa é o número, a segunda faixa é número, quando eu falo número, dígito, de 0 a 9. A terceira faixa, ela é multiplicadora, né? Terceira faixa é multiplicadora. E a tabela, inclusive, acho que eu me enganei, vou ter que alterar esse slide. Ele colocou o multiplicador na outra faixa, né? 4 faixas, o multiplicador é a terceira faixa. Não, ele não errou, não. Agora que eu vi a setinha, tá certinho. A terceira faixa é multiplicador, né? E a quarta faixa é a tolerância. Tá? Aí é que o slide, ele também é uma tabela para o de 5 faixas. O de 5 faixas, o multiplicador é a quarta faixa. E a quinta faixa é a tolerância. Tudo bem? Aí para 4 faixas e 5 faixas. Depois tem o para 6 faixas. Então para 4 faixas e 5 faixas, é isso que manda. Então pegamos o exemplo de cima, um marrom, preto, laranja. Laranja não, vermelho, perdão. Um marrom, preto, vermelho, né? E ouro, não é isso? Marrom equivale a que número? Equivale a que número marrom? 1. Então, você põe lá o número 1. O preto é 0, equivale ao número 0. Então fica 1, 0. 1, 0, 1, 0 faz que número? Que número nós temos com 0? 10. Todos concordam? 10? Aí o vermelho multiplica. Aí o vermelho multiplica por 100. 10 vezes 100 dá quanto? Quanto que dá 10 vezes 100? Não me assustem. Quanto que dá 10 vezes 100? 1000. Sim, né? Seria de 1000 ohms. Todos concordam? Todos concordam que é de 1000 ohms? Concordância? Pessoal? Marcão tá por aí? Eu gosto de quando o Marcão concorda. Marcão tá por aí? Tudo certo. Quem tava com o patrão, hein? Quem tava com o patrão? 10 vezes 100 mil? Todos concordam? 1000 ohms. Então, o que eu falei que acontecia quando quando chegava a 1000? O 1000 era colocado o sufixo quilo, né? K de quilo, né? A foto só tá errada de onde eu peguei a foto, a origem de onde eu peguei a foto, né? Ele colocou o K maiúsculo, né? K minúsculo, né? Então, um K. Entendeu? Tudo bem? Um K? Tranquilo? E a última faixa ouro é 5%. Ouro equivale a 5%. O que significa 5%? Quanto que é 5% de 1000?
Quanto que é 5% de 1.000? 50? 50 para mais, 50 para menos. Então pode ir de 950 ohms até 1.050, é isso? Confere? É 5% para cima, 5% para baixo. Tranquilo? E o de baixo é vermelho, verde, amarelo, preto e marrom. Vermelho é 2, verde é 5, amarelo é 4, então 254. Preto multiplica por 1. Preto é vezes 1. 254 vezes 1 é de 254 ohms. Ou, comercialmente, 254 R. A última faixa marrom é 1%. Você pega 1% de 254, joga para baixo, 1% para cima. É de precisão. Sim, né? Dúvida? 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 Alguém ficou com alguma dúvida? Aí 6 faixas. Ele tem agora a faixa de coeficiente de temperatura. Lembra daquela resistor de precisão que eu falei? Daquela cor do corpo que dava precisão para ele? Sim, né? Do bege? Sim, né? Certo, sim. Ele pode ter 100 ppm por grau Celsius, variação de 100 partes por milhão, né, por grau Celsius. 50, aliás, perdão, falei errado. 1 ppm por grau Celsius em 100 graus, 1 ppm por grau Celsius em 50 graus, 1 ppm por grau Celsius em 15 graus, 1 ppm por grau Celsius em 25 graus, 1 ppm por grau Celsius em 10 ppm, né? 1 ppm em 10 graus, perdão, e 5 graus. Normalmente, a última faixa ou é vermelha ou é marrom. Eu coloquei a tabela completa aí, mas os outros são difíceis de encontrar. Normalmente essa faixa, ela é vermelha ou marrom. Ou é 100 ou é 50. Tá? Ela acompanha a faixa de tolerância de 1 ou 2%. Então a leitura é igual de 5 faixas. Só que é incluso a faixa de coeficiente de temperatura. Dúvida? Então o melhor resistor, vamos resumir para fazer o resumo da ópera. O melhor resistor é a quinta e sexta faixa marrom. Sim? O melhor resistor é a quinta e sexta faixa marrom? Todos concordam? Dúvida? Dúvidas? Código de cor tem que praticar, tá, gente? Ô, Não tem professor, outra, não tem esse outra forma. coeficiente de temperatura é o quê? É o quanto o resistor Varia, tolera? varia. Tolera por aumento de temperatura. Ah, entendi. Então, a faixa marrom é o que pode trabalhar com temperatura mais elevada. Tranquilo? Tranquilo, Filé? professor. E código de cor é praticável, gente. Não tem outra forma, né? Agora entra aqui uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que é uma coisa importante para eu falar. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Depois eu vou passar, segundo pedidos aí de alguns alunos, né, uma lista de exercícios para vocês. Eu vou passar e deixar no Teams para vocês praticarem um pouco. Código de cor é prática só, certo? Tudo bem? Tranquilo? Mas tem uma coisa que eu tenho que mostrar agora. Quais que são as letras que eu utilizo para indicar ohm, quilo e mega? É R para ohm, né? Não é R para ohm? Eu falei? R de ohm? Sim, né? Agora é comercial. O Sim. detalhe que eu estou falando é comercial. K de quilo, não é isso? De 1000? Sim? Isso, CAD. E M maiúsculo de mega, não é isso? De milhão. Isso.
Sim ou não? Tá. Todos concordam? Presta atenção agora. O caso que eu vou falar agora é outra forma de representar comercialmente. Vocês estão vendo que o primeiro resistor de 47.000, 47K? Eu não uso mais um. Eu só falo, um resistor de 47K. Eu já sei que é um. Sim ou não? Todos concordam? Depois o de baixo deu 10.300 ohms. 10,3K. É fácil. 10,3 vezes 1.000 é 10.300, não é isso? Exato. E o último, 276, do 276R, é 276 ohms. Sim ou não? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Certo, tranquilo. Tranquilo. Então, comercialmente, quando tem vírgula, estão vendo a vírgula lá? 10,3K? Estão vendo essa vírgula aí? 10,3K? Sim, no segundo. Comercialmente, os fabricantes não usam a vírgula. Eles tiram a vírgula. Como é que eu faço para tirar a vírgula? Como que vocês acham que eles fazem para tirar essa vírgula? É aquele Eles caso. botam um R no lugar da vírgula, né? Oi? É isso, né? O que é? Quem falou aí? Colocam um R no lugar da vírgula. Não, o R é quando é um. Colocar o K no lugar, não é isso? Ele coloca a letra, o sufixo, no lugar da vírgula. Então 10,3K é 10K3. Ele coloca o quilo no lugar da vírgula. Quando é em ohm, coloca o R. Quando é em mega, coloca o M. Então S é K, né? Coloca o K no lugar da vírgula. 10K3. Quanto que é 10K3? 10.300. Quanto que é 1K2? O resistor é de 1K2. É 1.200. 1.200 ohms. Quanto que é 0R3? 0,3 ohms. Filé? Tranquilo? Tranquilo, Dúvida? professor. Dúvida? Então, aqui exemplos agora de resistores SMD. Eles usam 3 algarismos ou o código da letra, né? Ou o de 4 algarismos. Ele só tem essa versão de 3 algarismos, ou o código da letra, ou de 4 algarismos. Então, o resistor CSMD 223. Ele é 22.000, né? Porque os dois primeiros números é número e o terceiro é um multiplicador. Então, 2, 2 e 3, 0. Quanto que dá 2, 2 e 3, 0? 22.000, 22K. 4R7, colocou a letra, é o código da letra. O que eu falei da comercial da letra? A letra no lugar da vírgula, sim ou não? Sim? Isso. E o D4 algarismo, né? Os 3 primeiros números, seria igual 5 faixas. Os 3 primeiros números e o outro é multiplicador. Então, 820 mais 2 0 dá 82.000. A única coisa que está errado no slide aí é que o ON, ele escreveu OAM, né? Se for representar com ON, com a palavra ON, é OHM, né? Se não quiser usar a palavra, tem que usar o ômega grego, né? Aquela ferradura. Sim? Dúvida? Dúvida? Ô, professor, pra que usaria esse resistor de 0 ohm? É um curto, não é? Tem lugar na placa que se quer fazer jumper. E eles não querem ter o jumper, porque a placa é SMD. Isso daí é um jumper SMD. É um jumper, chamado Entendeu? jumper. É como se você soldasse um fiozinho. Se você tirar o resistor para um fiozinho, é a mesma coisa.
É um jumper SMD. Filé? Mas é raro você encontrar, né? Porque as placas hoje são multilayer. A placa sendo multilayer, não precisa de jumper. Valores comerciais, então. 1R, 03311 0R33, 1211 1K2, 470.000 ons 470K, 1.500.000 ons, 1M5. Aí ficou, nesse slide ficou bem claro esse uso da letra. Dúvida? Eu vou dar uma pausa para tomar água, vocês me permitem? Né? Claro, professor, pode sim. Pode ficar à vontade. Não. Voltei renovado aqui. Tomei uma água. Dúvida? Aí agora com sua respectiva simbologia, né? O resistor cotraçado é americano, a simbologia. E o quadradinho, o retângulo é europeu, né? E cada um com sua respectiva simbologia. Tudo bem? Por que eu tenho que saber essa simbologia? Por enquanto nós não estamos vendo esquema eletrônico. Mas mais umas 3, 4 aulas, nós vamos começar a ver isso em esquema eletrônico. Para saber ler e interpretar o esquema, você precisa saber a simbologia. Todos concordam? Leitura e interpretação? Sim, Esquemas são feitos com simbologia. Né? Resistores também podem ser associados, né? Há casos que eu utilizo eles em associação. Né? Aí temos 3 tipos de associação: série, paralelo e misto. Né? Quando eu vou, por exemplo, ligar um LED, que a gente vai ver mais à frente, LED, todo aluno gosta de trabalhar com LED porque ele emite luz, é bonitinho, né? O LED não pode ser ligado direto ao circuito, tem que ter um resistor limitando a corrente. E a ligação é em série. Eu tenho uma ligação na modalidade malha, né? Não é com nó, é malha. E a resistência equivalente numa associação em série é simples. É a somatória, né? Tudo bem com a somatória? Então R1, R2, R3, Rn, somatória, R1 mais R2 mais R3, mais Rn. Tudo bem? Tranquilo. Esse é fácil, né? Paralelo também é fácil. Paralelo é 1 sobre R, né? Equivalente. O que significa isso? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, o inverso de tudo isso, né? É 1 sobre R. Lembre que é o inverso de tudo isso. Então é o inverso, é 1 dividido por 1 mais R1, 1 mais R2, 1 mais R3, 1 mais R4, 1 mais R5, até mais 1 sobre Rn. E 1 dividido por isso é, né? Tudo bem? Quando tem 2 resistores, apenas 2, a fórmula prática é R1 multiplicado por R2, dividido por R1 mais R2. A simplificação da fórmula, né? Sim? Daí eu faço de 2 em 2. Para 2 resistores, então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Esse cálculo
eu mostro o que é, mas na verdade, na prática, você não vai precisar fazer, porque se você precisar fazer, tem software hoje, app no celular que você põe e ele dá a resistência que vai dar. Concorda que tudo tem app no celular hoje em dia? O celular faz o cálculo para você. Tá? Eu mostro por uma questão. Aí por uma aplicação mais prática agora, né? De uma ligação em paralelo ainda. Em paralelo com o cursor do potenciômetro. Um alto-falante é usado em caixa de som ambiente. Isso aí. Se eu vario a resistência, eu consigo variar de 0 até o máximo do potenciômetro. Concorda comigo? Então o som entra nos extremos e sai o sinal do som pelo cursor no alto-falante. Se eu zerar o potenciômetro, zero o volume. Se eu aumentar no máximo o potenciômetro, eu aumento no máximo o volume. Isso era usado antigamente, hoje não é mais. Mas em alguns consultórios de dentista, médico antigo, vocês podem encontrar esse tipo de caixinha que tem um potenciômetro para caixinha. É esse circuitinho que vocês estão vendo. É um exemplo prático de aplicação para o potenciômetro. Detalhe é que esse potenciômetro é de fio, ele não é de baixa potência. Potenciômetro aí, 30 ohms, 4 watts. Tudo bem? Aí um exemplo de utilização no resistor. É um exemplo prático. Que era usado muito em painel industrial antigamente. Hoje mudou também. Vocês já ouviram falar sobre sinalizador de painel? Quem trabalha em indústria conhece. A lâmpada que tem no painel. Todos conhecem? Sim, não? Todos conhecem o que é um sinalizador de painel? É conhecido como olho de boi, né? É o olho de boi do painel, a lâmpada. Antigamente era com lâmpada, como está aí. Eu fiz um exemplo justamente para mostrar uma aplicação de limitador de corrente em sinalizador. Hoje usa LED, mas o circuito é parecido. Então tem uma aplicação, uma entrada 220 e a lâmpada é de 130 volts. Tá? O do painel é bem menos. O painel estamos falando em lâmpada de menos de 0,2 watts. Isso aí eu estou exagerando, eu coloquei uma lâmpada exagerada para vocês verem o cálculo da potência do resistor. Mas eu coloquei uma lâmpada exagerada. Hoje é LED. LED é menos ainda. LED nós estamos falando de 10 miliwatts. Com o sinalizador é mais do que o suficiente. Certo? E um cálculo de um resistor para limitar a corrente, né? Eu posso ligar 220 direto em uma lâmpada que é para ligar em 130? Posso? Não. Porque o que vai acontecer? Vai queimar a lâmpada, não vai? Sim, não? Exatamente. Então, limitando a corrente com o resistor, como o circuito é uma malha, é uma análise de malha, o que eu tinha que eu mostrei na primeira aula, na situação de malha? Um divisor de tensão, sim, não? Eu divido a tensão para que entre 220 e na lâmpada eu desejo 130. Aí eu fiz um cálculo, que eu não estou mostrando aí, depois em aulas eu vou mostrar como é que faz esse cálculo. É um cálculo baseado em divisão de tensão, né? Eu derrubo 220 para 130, 220 menos 130 dá que valor? Qual o valor de 220 menos 130? Quanto que dá 220 menos 130? Não me assustem. Quanto dá 220 menos 130? Ô, gente, ajuda eu aí. Quanto dá? Quanto dá? Já responderam no chat já 90 já. 90 volts. Muito obrigado. Muito obrigado. É que eu não estou enxergando o chat. Mas obrigado. Aí eu tenho 90 volts que eu tenho que derrubar. Aí o cálculo é simples, né? Eu tenho 3 watts de potência, 130 volts, eu sei qual é a corrente, né? E daí, na análise de malha, a mesma corrente que circula pela lâmpada circula pelo resistor.
Aí eu utilizo a primeira lei de Ohm, calculo um resistor de 3K9, 5 watts. Se eu fizer isso no simulador, vocês podem ver pela instrumentação aí que eu vou ter entrada 219, que é 220, né? E saída 129,99, que é 130. O circuito está funcionando de acordo, sim ou não? De acordo com os instrumentos. Todos concordam? E a potência de 5 watts? Eu faço esse cálculo também, né? A tensão 90 volts vezes a corrente tem que ser menor que 5 watts, né? Eu estou utilizando um resistor de 5 para suportar o aquecimento. Com certeza o cálculo vai dar menos que 5. Com certeza. Eu não tenho aqui a calculadora na hora, mas vocês podem fazer em casa que vocês vão ver que a potência do resistor trabalhando vai ser menor que 5. Então daí escolho um resistor comercial. O comercial mais próximo é 5. Tudo bem? A velocidade que eu estou falando tá legal. Vocês estão digerindo bem a informação. Eu não estou exagerando. Pronunciem-se. Falem. Tá legal? Para mim aqui tá legal. Não tô indo muito rápido. Tá legal o andamento, né? O cálculo não mostrei aí, que é um cálculo muito simples, né? Tem que usar as fórmulas que eu mostrei na primeira aula, né? Aí depois repita, eu vou passar uma lista de exercícios para você. Com solução. Cálculo de divisor de tensão, né? Kirchhoff, Joule, Kirchhoff é aplicado novamente, reduzindo de 12 para 6 volts, lâmpada de 1 watt, né? Esse cálculo que eu fiz é similar ao cálculo que eu fiz na corrente alternada. Então, o resistor deu 36 ohms, 36F, o cálculo Joule 1 watt. Se deu 1, você não pode comprar o resistor de 1, tome cuidado. Vou repetir. Se deu o valor 1, você não pode comprar um resistor de 1. Por que não pode comprar na bacia das águas? O resistor acaba queimando, né? Por que ele acaba queimando? Agora eu vou dar alguns detalhes práticos para vocês. Por que queima o resistor? Se eu calcular e usar exatamente o valor calculado. Quem arrisca? Por que queima o resistor? Isso daí normalmente fica dentro de um painel ou dentro de uma caixa, todos concordam? Isso, exatamente. Painel tem climatização, tem o arrefecimento. Mas caixinha eletrônica às vezes não tem. Se for dentro de uma caixinha ou encapsulado, como é o sinalizador de painel, é muito fechado, não tem arrefecimento, não tem ventilação, não tem corrente de ar circulando. Então o resistor não esfria, né? Não resfria, né? Não é isso? Aí ele queima. Então eu tenho que comprar sempre acima. O quanto acima? O valor comercial. E 1 watt acima dele, comercial, acho que é o de 3 watts. Você compra o de 3. Filé? É o exemplo, hein? Duas lâmpadas de 6 watts, aproximadamente de 6 volts, aproximadamente meio watt. Peguei o resistor de 36 ohms, 1 watt, certo? No simulador ele aceita que seja o valor calculado. Apliquei 12 volts, olha quanto que deu nas lâmpadas lá. 6,12. Quanto que tinha que dar? 6, né? O valor nominal, 6. Valor prático, 6,12. Tranquilo? Isso daí em função da tolerância do resistor, 5%, né? Não é isso? Sim ou não? Dúvida? E se você for no laboratório e montar um circuitinho assim, você vai ver que a teoria bate com a prática. Isso que é o mais bonito da eletrônica. A teoria bate com a prática. Não só da eletrônica, né? Todas as áreas, a teoria tem que bater com a prática. Né? Eu tenho que falar isso aí porque vocês já devem ter ouvido um famoso ditado popular. Qual que é o famoso ditado popular? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. É mentira isso, né?
Na teoria uma coisa, na prática também é. Quem fala que na teoria uma coisa, na prática outra, é porque tem preguiça de estudar. Que na teoria uma coisa e na prática também é. O que você calcular na teoria, bate na prática. Fique tranquilo. Se não bater, alguma coisa dá errado. Todos concordam? Cuidado com esse dito popular. Na teoria uma coisa, na prática outra. Na teoria uma coisa, e se aprender bem, na prática também é a mesma coisa que na teoria. Lógico, levando-se em conta a variância de valor do componente, né? Os componentes não são precisos, ele tem uma variância no valor, né? Ele tem os valores são variáveis, né? Não são precisos. Se você usar componente preciso, dá exatamente o mesmo valor. E outra coisa, tome cuidado. LED não acontece isso aí, mas lâmpada acontece. Lâmpada incandescente, que é o caso aí, o exemplo está usando uma lâmpada incandescente. A lâmpada fria tem um valor ômico, a lâmpada quente tem outro. Tome cuidado também. Essas não tem grande variância. Quando eu pego uma chamada halogênia ou halógena, ela fria, você mede e tem uma resistência bem mais baixa do que ela quando esquenta. Tome esse cuidado também. Tome muito cuidado. Tudo bem? Dúvida? Tranquilo, professor. Dúvida até aqui? Não? Tá bom. Sobrou um tempo para a gente fazer uma discussão aí. Deixa eu sair aqui. Sobrou um tempo para a gente fazer uma discussão. Pera aí. Deixa eu ver como é que está o público, para eu ficar alegre. Deixa eu ver se eu posso ficar alegre. Espera um pouco. Vou sair, né? Sai. Vamos ver se eu posso ficar alegre. Olha eu aqui. Tô aqui. Vocês estavam ouvindo minha voz? Sou eu. Olha, uma câmera, hein? Ligou uma câmera, hein? Tudo bem? Para quem não me conhecia, sou eu, professor Brandon, tudo bem? Walter, Evandro, Mauri. Ai, que bonito, pessoal. Pelo que eu vi, vieram 8 pessoas, confere? É exatamente, professor. A Vai Rose, aumentar isso aí. a Rose, a Brenda, tem que aumentar, né? Tá muito devagarzinho, né? Oh, será que a aula tá muito ruim? A aula tá ruim, velho? O pessoal tá com vergonha, professor, eu acho. Tá com vergonha? A Rose tinha prometido pra mim que ia entrar mais gente hoje. E aí, Rose? Cadê a Rose? Ela tá sem microfone hoje. Ai, 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 hein? Vocês têm que assistir a aula, hein? Ó, de 35 participantes, 8 só vieram. 38, né? Tá 30 fora agora também. De 38 participantes, 8 só vieram, é muito pouquinho, né? Agora aproveitando, né, esse finalzinho, hein? Temos aí alguma dúvida técnica? Repito, esse material vai ser deixado no Teams, né? O vídeo vocês podem assistir depois, reassistir, né? Quem chegou atrasado. E aí? Ficou alguma dúvida técnica? Hoje abordamos bem resistor, né? Aprenderam bastante sobre resistores, né? Aprendemos bastante, professor, bastante informação. É legal, né? Eu quero manter a filosofia do curso nesse ponto, nesse termo. Bastante informação. Para você, como posso dizer, encorpar seu conhecimento técnico. É isso? E olha, tem muito mais informação ainda. O curso de eletrônica básica, tá? Imagine se você tentar avançar. Então vou terminar a gravação por hoje. Parei a gravação.